Primeiramente, bom dia. Hoje nós vamos apresentar sobre a doença de Crohn, sua fisiopatologia e como é o treinamento para as pessoas portadoras dessa doença. Essa apresentação vai ser feita na disciplina de Atividade Física para Grupos Especiais de Saúde, lecionada pelo professor Adriano, e quem vai apresentar esse trabalho hoje é o Carlos, o Leonardo, eu, Rafaela e o Thomas. A doença de Crohn, ela é uma doença inflamatória, então ela é uma subdivisão de um grupo maior, mas as doenças inflamatórias, elas são condições crônicas resultantes da ativação imunológica inapropriada da mucosa, como por exemplo, o que a gente está se referindo agora, a doença de Crohn. Essas doenças inflamatórias, elas acometem ambos os sexos em diversas faixas etárias, é mais comum em regiões desenvolvidas do mundo e em ambientes urbanos, e é um distúrbio idiopático, ou seja, não se sabe ainda ao certo o porquê que ele acomete certa pessoa, o porquê que ele acontece, mas se tem que os principais pontos que influenciam é a genética, o ambiente, os defeitos epiteliais e a microbiota intestinal, no caso da doença de Crohn, esses fatores. A doença de Crohn a doença de Crohn, ela afeta qualquer parte do trato gastrointestinal, podendo afetar desde a boca até o ânus, mas 50 a 60% dos casos envolvem o ilho distal e o cólon, ou seja, as porções mais finais do nosso trato gastrointestinal. Ela apresenta lesões em salteado, ou seja, se for olhar a camada interna do intestino, vão estar alternadas áreas saudáveis com áreas com lesão, área saudável e área com lesão. Por isso o termo ensalteado. Outra característica é que a inflamação é transmural, ou seja, ela atinge todas as camadas da parede do intestino, desde a camada mais interna, que é a mucosa, posteriormente a submucosa, a camada muscular, e a camada mais externa e a última, que é a serosa. Ela pode acometer todas essas camadas, o que é uma inflamação transmural, e essa inflamação ela pode criar fístulas, que são comunicações anormais entre as paredes do intestino com outros órgãos, pode causar abscessos, como é uma doença inflamatória, que o abscesso seria o acúmulo de pus, pode levar à estenose, que seria o estreitamento do lumen intestinal, e pode facilitar também para obstruções e perfurações intestinais em casos mais graves. E com o tempo, pode levar à fibrose intestinal, que a fibrose nada mais é do que a substituição de um tecido normal por um tecido fibrosado, ou seja, um tecido que cicatrizou. Porém, esse tecido fibrosado normalmente tem perda de função, então ele não vai exercer mais a mesma função que um tecido saudável exerceria, e por isso é preocupante. E também, com o tempo, pode acontecer a síndrome do intestino curto se houver grandes ressecções intestinais. Um pouco mais para frente eu vou explicar melhor sobre essa síndrome do intestino curto. Os sintomas que normalmente o paciente com doença de Crohn vai relatar são dores abdominais, frequentemente no quadrante inferior direito do abdômen, diarreia crônica, às vezes pode ter sangue, perda de peso, fadiga, febre, anemia. Também podem haver, como eu já disse, as fístulas, os abscessos, as úlceras e as estenoses intestinais. O O diagnóstico ele pode ser feito por exame laboratorial, então pode ser feito um hemograma que vai conseguir ver se esse paciente tem anemia e leucocitose, pode ser feito por PCR, que é a proteína C reativa, que é um importante marcador de inflamação, pode ser feito também pela albumina sérica, que avalia o estado nutricional e também é um marcador inflamatório, e pela análise das fezes para descartar quaisquer inflamações. Pode ser feito por esses exames laboratoriais, porém, o que é considerado o padrão ouro para diagnóstico da doença de Crohn é a colonoscopia, que é um exame no qual vai ser inserido o equipamento pelo ânus do paciente
esse equipamento que tem uma câmera na ponta e vai ser transpassado por todo o intestino desse paciente. Então, por isso ele é considerado a primeira linha de investigação, porque ele vai ter a visão real das lesões estruturais que está acontecendo no intestino desse paciente. Ele também avalia a extensão da doença, monitora a sua atividade e mantém vigilante para o aparecimento de neoplasias, que pode ser que esse paciente também venha a ser acometido por um câncer, por essa multiplicação celular. Então é importante ter esse acompanhamento. O diagnóstico. Agora, falando do tratamento para esse paciente com doença de Crohn, o objetivo é sempre induzir e manter a fase de remissão para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Aqui a gente se trata de uma doença que não tem cura, então a gente sempre vai visar a qualidade de vida e manter esse paciente mais confortável possível. Ele vai fazer uso de alguns medicamentos como anti-inflamatórios, corticoides, imunossupressores, antibióticos, anti-TNF-alfa, entre alguns outros que não nos diz muito respeito na nossa profissão. Ele também pode ser acometido por cirurgias em casos graves, quando as estenoides, as fístulas e abscessos, e, como eu disse, não há cura. Então, a cirurgia, obviamente, ela é não curativa e pode acontecer recorrência da cirurgia nesse paciente, o que para a gente acaba sendo um pouco mais importante, pois esse paciente vai passar um bom tempo em pós-cirúrgico, ele vai ter bastante depressão da massa muscular, então é algo que é importante para a nossa prescrição, ter essa ciência. E também, por ter essas recorrências cirúrgicas, nas quais vão acontecer ressecções, ele pode resultar num grau maior de má absorção, tanto de nutrientes quanto de líquidos. Os líquidos, obviamente, influenciando no balanço eletrolítico, o que também é importante para a nossa prescrição. E esse paciente, ele ainda pode apresentar, como eu citei lá no começo, a síndrome do intestino curto, que então seria o quê? Esse paciente vai passar por várias ressecções ou por uma grande ressecção, que a ressecção nada mais é do que tirar o pedaço do intestino que estaria prejudicado, o pedaço que estaria com lesão. Só que quando esse pedaço é muito grande, esse paciente acaba que é acometido por essa síndrome. Então, ele vai ter diversos problemas absortivos, diversos problemas de balanço eletrolítico, entre muitos outros, mas ele acaba que desenvolve essa chamada síndrome do intestino curto. Agora, Falando um pouquinho sobre a importância de fazer exercício físico, a doença de Crohn ela vai muito além dos sintomas intestinais. Assim como toda doença, ela também afeta o bem-estar físico e emocional da pessoa. Então é muito importante que a gente sempre incentive ela a fazer exercício físico. Quando bem orientado, ele é um forte aliado no controle da doença também. O movimento, ele é extremamente necessário para o nosso bem-estar físico e emocional. Então é sempre muito importante que a gente esteja trabalhando dentro da atividade física, né? E ele também é um forte aliado, ele contribui para manter o corpo mais forte, o intestino mais equilibrado e a mente mais leve. Então, ele é extremamente importante dentro dessa doença. Falando um pouquinho, quando a gente entra no processo de exercício físico, é imprescindível a gente falar dos benefícios e da questão, o que envolve fazer exercício físico, né? Apesar de a doença ser muito específica, os benefícios ele entra num processo meio geral de qualquer pessoa que faça exercício físico tem esses benefícios específicos aqui, né? Que é toda a questão do controle emocional, então a redução de estresse, melhora de humor, combate à fadiga, eu acho que isso é o principal, assim, em sentido de benefício. Mas, além disso, todo o fortalecimento muscular e ósseo, prevenindo osteopenia, sarcopenia, ao longo do tempo, ao longo do passar da vida, né? E a melhora de sono, disposição e autonomia no dia a dia. Contribui no geral para uma melhor qualidade de vida, né? Então, o exercício físico, ele é imprescindível com doença ou sem doença. Eu acho que é extremamente necessário com que a gente pratique atividade física, né? Quando a gente entra no
Porém, quando a gente fala de exercício físico, é extremamente importante que a gente tenha uma boa orientação e um bom acompanhamento de um profissional. O exercício físico ele é seguro e benéfico para as pessoas com Crohn, desde que respeite os limites do corpo. Mesmo com a doença, é possível e recomendável manter-se ativo. Eu diria que é necessário, na realidade. E com a orientação certa, o exercício vira um aliado na saúde física e mental. Então é extremamente importante que a gente incentive as pessoas a praticarem exercício físico. Porém, Boa noite. De antemão, agora a gente vai tratar sobre a parte de exercício físico para portadores de doença de Crohn, especificamente quais as características para cada parte e aspecto da doença. De antemão, como eu ia falando, peço perdão por não estar com a câmera funcionando, fui pego desprevenido, a câmera do meu notebook simplesmente parou de funcionar, mas enfim, vamos à parte técnica. Então, como o Carlos falou há pouco, a doença de Crohn, assim como para as pessoas que também são saudáveis, sem a patologia existente, é muito benéfica. Então, ela pode ser praticada com segurança, desde que ela seja respeitada dentro dos aspectos de cada fase da doença. Boa noite. Então, por exemplo, aqui a gente tem a fase ativa, a fase aguda da doença, que é a fase onde você vai ter crises ou surtos da doença de Crohn. Vai acontecer inflamação intensa, então você vai ter alguns sintomas bem característicos, diarreia frequente, muitas vezes com sangue, tanto que uma das opções mais para frente que a gente vai observar durante as fases de remissão é treinar com um toalete próximo, porque pode acontecer de vir sem controle, governado a parte de eliminação das fezes. As dores abdominais vão ser intensas, então, geralmente, quando a gente parte da fase aguda da doença, a ideia é evitar esforço físico, evitar esforço moderado a intenso, então, evitar no máximo o esforço físico nessa fase da doença. O ideal é que se trate para desinflamar o intestino e para que não ocorra a presença de fístulas e outras complicações do intestino que podem acarretar a cirurgias subsequentes, que a doença, como vocês bem viram, a doença de Crohn ela não tem curas, ela só tem tratamentos, e a cirurgia ela é um tratamento, mas é um tratamento indesejado. A gente tem um dado de que pelo menos 50% das pessoas que são portadoras da doença de Crohn vão passar por uma cirurgia alguma vez na vida. Ninguém deseja passar por uma cirurgia, principalmente no intestino, que é uma área muito nobre do nosso corpo, completamente nervada. Enfim, nessa fase, a gente deve evitar ao máximo exercícios que aumentem a pressão da região abdominal, principalmente. A prioridade é controlar a inflamação e não a performance física. O exercício, se ele acontecer nessa fase, o ideal muitas vezes é que você sempre converse com o seu aluno, mas se ele for acontecer, deve acontecer com caminhadas curtas, alongamento, exercícios de respiração, até mesmo um pilates muito bem adaptado. Então, por exemplo, outro possível estágio que a gente tem na doença de Crohn é o estágio de remissão parcial, que ainda não é uma remissão, que seria um controle quase geral dos sintomas, mas é uma fase de remissão parcial que é onde as características do exercício aqui são diferentes. Então, o que acontece na fase de remissão parcial? Os sintomas começam a melhorar, mas ainda pode existir alguns dos sintomas ali listados abaixo, como cansaço moderado, diarreia eventual, por isso indicado o exercício com um toalete de fácil acesso, dores leves e inflamação um pouco mais controlada. Então, nessa fase, é importante que aconteça um monitoramento constante de frequência cardíaca, níveis de fadiga, principalmente níveis de fadiga, sintomas gastrointestinais e se houver alguma coisa, algum sintoma durante essa fase de remissão parcial
que o seu aluno chegue a te contatar e reclamar, o ideal é que o exercício seja completamente parado no momento. Então, o exercício ele pode ser introduzido com cautela. O recomendado é que seja feito atividades aeróbicas leves, exercício de força com muito baixa carga e sessões mais curtas. Outro possível estágio que a gente... O último estágio, os estágios normais, que caracterizam sem serem estágios anêmicos ou nem estágios pós-cirúrgicos, é o estágio de remissão. No estágio de remissão, o aluno ele vai estar com controle quase total da doença. Então, nesse estágio, a gente vai poder começar a trabalhar com um treinamento um pouco mais intenso, com intensidade moderada, e o treinamento de força vai poder ser um pouco mais prolongado e trabalhado com um pouco mais de carga, um pouco mais de intensidade, assim como o treinamento aeróbico, mas sempre com um monitoramento constante, principalmente de dores abdominais, desconfortos gastrointestinais. E caso isso aconteça, novamente, o ideal é que se venha a interromper o treinamento e se continue no próximo dia, ou assim que melhorarem os sintomas. Então, a fase de remissão completa, ela é uma ausência ou presença mínima de sintomas, e os exames laboratoriais endoscópicos mostram o controle da inflamação. E aqui a qualidade de vida do paciente está praticamente normalizada, então é uma fase que a gente não pode pegar e na fase de transição de remissão parcial para remissão, cuidar muito com a monitorização dos sintomas e para não piorar novamente o estado do paciente. Bom, gente, contextualizando mais um pouco, fazendo uma conclusão geral sobre o treinamento, basicamente a doença tem vários estágios, né? E cada estágio tem que ter um cuidado especial, né? E, bom, a gente vai para uma parte geral, né, do treinamento, que são os treinamentos específicos, vamos dizer assim, da, da doença, que podem ajudar na doença independente do estágio que ela esteja. Porém, né, o treinador, o profissional da educação física tem que estar ciente, né, dos estágios, tem que estar ciente do que ele pode e que ele não pode fazer e manipular, mudar o treino conforme for necessário, conforme o estágio que está, certo? Então, pro treinamento, né, voltado para a doença de Crohn, a gente vai usar o exercício aeróbio, né? Então, um exemplo é o treinamento contínuo, de intensidade moderada. Isso pode ser uma caminhada até um pouco mais rápida ou uma corrida leve. Exercício de força e resistência, focado um pouco mais em força, de musculação mais focado em força, por conta da perca da massa muscular e da massa óssea. Então, isso vai ajudar com o tratamento, né? Como já foi mencionado antes, e a resistência por questão da fadiga, né? Diminuir o grau de fadiga. E esse exercício de flexibilidade e relaxamento, né? Então, alongamento leve, o yoga, técnica de respiração, relaxamento e etc. Então, esse foi o nosso trabalho. Basicamente, a doença de Crohn, ela é uma doença que não tem cura, né? Ela tem tratamento com remédios, cirurgias e o treinamento em si que vai auxiliar, né, nesse processo de, de cura não, né, porque não tem cura, mas nesse processo de tratamento para ter uma qualidade de vida melhor, né? E só reforçando, né, a parte final, que tem que entender os estágios da doença justamente para poder prescrever um treino excelente, vamos dizer assim, para não acabar agravando a doença, né? Que é muito, como tem as crises, então as crises elas podem acabar acontecendo em qualquer momento, então tem que estar atento a todo momento. Então, prescrição de exercício para esse tipo de doença é uma prescrição bem difícil, né? Mas mesmo assim, como profissional de educação física, temos que prescrever e temos que estar ciente das causas do que pode acontecer, certo? Esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado. No final, deixei as referências com
os links abertos. Muito obrigado.